E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. Pastor, é o John Mark Lima Pinto. Ele tem algumas dúvidas. Então, ele fala: tenho algumas dúvidas e gostaria de esclarecimento. Gostaria de saber se pode ser considerado como pecado as seguintes situações. Em minha residência, uso internet, porém não pago nada pelo serviço. Mantenho relações sexuais com minha namorada, mas pretendo casar-me com ela. Gosto de músicas clássicas, contudo, andei sabendo de que Mozart era da maçonaria. A respeito da internet, eu apenas encontrei uma maneira de obter o sinal. A situação de meu relacionamento é um pouco complicada, porque minha namorada mora e dorme comigo. Existem outras coisas que faço, no entanto, tenho a impressão que estão erradas. Nós queremos dizer que estas perguntas foram feitas por e-mail. Nosso site está funcionando muito bem. Nós temos uma pergunta recebida dos Estados Unidos. Nós vamos ler aqui a pergunta e depois vamos dar a resposta. Então, há pessoas que estão se utilizando da internet e fazem bem, porque nós podemos analisar melhor as perguntas. Então, vou responder dentro das perguntas que foram formuladas. A primeira: é pecado usar a internet sem nada pagar? Sim, é pecado. Isso é furto. E em Êxodo 20, versículo 15, diz: não furtarás. Essa mensagem já foi devolvida para ele com essas respostas. Segunda: é pecado meu relacionamento com a namorada antes do casamento? É pecado. É prostituição. E o apóstolo Paulo recomenda fugir da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A terceira pergunta: o apóstolo Paulo recomenda para as pessoas que não podem manter-se castas que se casem. Ele diz que mantenho relações sexuais com a minha namorada, mas pretendo casar-me com ela, gosto com ela. Bom, em 1 Coríntios 7:2, o apóstolo Paulo declara: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então perguntamos, por que ao invés de viver em pecado como marido e mulher, morando na mesma casa, por que não se casa para pôr em ordem a sua vida diante de Deus? Ainda com relação à pergunta sobre músicas clássicas, embora não possamos assim contestar, porque são músicas enlevadas, mas ao saber, como o próprio consulente pergunta, que as músicas clássicas feitas por homens, por músicos de fama como Mozart, elas são músicas de pessoas que tiveram envolvimento com entidades ocultistas, e pergunta se ele foi maçom. Eu quero responder que o nome todo de Mozart foi Wolfgang Amadeus Mozart.
E quero dizer que ele é um dos mais famosos maçons do mundo. Quem quiser fazer um teste, acesse a sua internet e procure na palavra Mozart, maçom, e veja quantas milhares de vezes você vai encontrar referências a esta situação de Mozart ser um dos mais famosos maçons. Então aqui estão perguntas que eu por fim citei, porque me parece que a pessoa não está levando muito a sério a vida cristã. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, preciso cuidado nessa forma de vida irresponsável, como se tudo fosse correto, sem pensar na responsabilidade que a pessoa tem diante de Deus. Está semeando impropriamente na carne, vai colher corrupção. Deus não pode abençoar um relacionamento desse. Mais uma pergunta, pastora. Uma mulher NQI. O pastor da minha congregação diz que quando não damos o dízimo, a pessoa vai para o inferno. É verdade? Não é verdade isso. Toda contribuição que nós fizermos deve estar baseada na voluntariedade. Nós temos o exemplo de Abraão. Não havia preceito para dar o dízimo. A lei de Moisés, que trata do dízimo, foi dada 430 anos depois de Abraão. Mas ele tinha um coração espontâneo. Ele deu o dízimo de tudo quanto havia conseguido. Mas vemos mais tarde, no capítulo 28 de Gênesis, que Jacó, ao sair da casa paterna, ele teve uma revelação de Deus, uma visão de Deus no caminho, e ele se achava assim tão indigno que ele pensou: como Deus pode me visitar numa situação como esta em que estou vivendo? Então ele fez um voto: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestidos para vestir, e eu retornar em paz à casa do meu pai, de tudo quanto me der, e certamente darei o dízimo. É uma questão de gratidão. E eu pergunto: quem é o cristão que não tem essa bênção que teve Jacó? Se me deres pão para comer, vestidos para vestir, e eu em paz retornar à casa do meu pai, certamente te darei o dízimo. Logo, o cristão deve ser uma pessoa consciente de que tudo que ele tem, tudo o que o cristão tem, ele atribui por bondade de Deus. É Deus que o abençoa, lhe dá saúde, lhe dá emprego, e ele então não pode deixar de ser grato. Logo, se Deus o tem ajudado, ele separa espontaneamente, voluntariamente, uma parte daquilo que ele ganha para Deus. Às vezes, há pessoas que dizem: mas eu não vou fazer isso, tirar 10% das minhas entradas para Deus. É como disse um pedreiro, quando foi instado: você agora vai ser crente, vai dar 10% da sua renda para a igreja. Ele disse: estou ganhando ainda. Eu gasto 30% da minha renda com bebida, com jogos, com coisas deste mundo.
Como crente, não vou gastar mais esse dinheiro, vou economizar ainda 20%. Então, minha irmã, não tenha receio disso, essa ameaça, porque aí não funciona. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Contribua com o seu dízimo, porém, não o faça com temor de ir para o inferno.